Shalom Haverim. Nós estudamos no shiur passado que a própria Torá afirma que viria um profeta depois de Moshe, e isto possui previsão na Torá em Devarim, Deuteronômio, capítulo 18, versos 18 e 19. Então, nós estudamos na Elohut parte 5, começamos estudando exatamente isto, que viria um profeta depois de Moshe, depois de Moisés, e que o Eterno colocaria as suas próprias palavras na boca deste profeta. E quem não ouvisse o referido profeta prestaria contas ao Eterno. Ou seja, esta pessoa morreria, de acordo com a interpretação judaica que nós citamos no estudo passado. Prestar contas ao Eterno significa que o Eterno iria matar a pessoa morreria. E este texto de Devarim, Deuteronômio 18, versos 18 e 19, este texto é o fundamento pelo qual o reconhecimento de Yeshua HaMashiach é essencial. Por quê? Porque o Eterno disse que encaminharia um profeta depois de Moshe, depois de Moisés. E nós sabemos que esse profeta é Yeshua HaMashiach. E a Torá, este texto que está sendo examinado, afirma que quem não ouvisse este profeta, ou seja, quem não ouvisse o que Yeshua HaMashiach pregasse e ensinasse, aqueles que rejeitassem a mensagem deste Navi, deste profeta, prestaria contas ao Eterno. Logo, quem rejeita Yeshua, quem o nega, irá prestar contas ao Eterno. E isto faz com que o reconhecimento de Yeshua como Mashiach seja um aspecto essencial da vida espiritual do ser humano. Quem rejeita Yeshua, rejeita o próprio Eterno. E isto nós extraímos simplesmente pelo fato de Yeshua ser uma das emanações do Eterno, conforme nós estudamos nas diversas partes deste estudo sobre a Elohut. No shiur passado nós falamos ainda que o conceito de um Mashiach divino integra o pensamento judaico. E nós citamos os exemplos de Shabbatai Tzvi e do Rebbe de Lubavitch, que atraíram milhões de seguidores. Shabbatai Tzvi, por exemplo, ele teve 1.500.000 seguidores, e Shabbatai Tzvi, ele se autodeclarava como Elohim, e os judeus creram nele, 1.500.000 creram em um homem que disse que ele próprio era Elohim. E daí nós ensinamos que nós não concordamos que o Mashiach seja Shabbatai Tzvi, mas 1.500.000 judeus creram nele como Elohim em razão de o conceito de um Mashiach divino. Isto é um conceito totalmente judaico, razão pela qual essas pessoas creram nele. E nós analisamos também o caso do Rebbe de Lubavitch, que existe uma certa parte de membros do Rabad que afirmam que o Rebbe de Lubavitch é
Elohim. E aí nós falamos no estudo passado o seguinte: se vários judeus ortodoxos do Chabad dizem que o Rebbe de Lubavitch é Adonai, é Hashem, que ele é o próprio Elohim, se eles podem crer em um Mashiach divino, e eles são judeus ortodoxos, nós também temos o direito de crer em Yeshua como um Mashiach divino. E porque tanto nós quanto o Chabad possuímos o mesmo pensamento, qual seja, o Mashiach é um Mashiach divino. Nós temos a mesma visão, a mesma concepção. A única diferença é que para eles o Mashiach é o Rebbe de Lubavitch e para nós o Mashiach é Yeshua. E hoje nós vamos analisar uma questão que é muito importante, que é a seguinte: aqueles que negam a Elohut, a divindade do Mashiach, eles usam, dentre vários argumentos, o princípio pelo qual o Mashiach não pode ser superior a Moshe, a Moisés. Então, os antimissionários, ou seja, os judeus que não creem em Yeshua, e por não crerem, eles pregam contra Yeshua, eles usam o seguinte raciocínio. Eles dizem assim: Moshe, Moisés, foi um homem. 2. O Mashiach será inferior a Moshe. E eles extraem isso do 7º princípio da fé judaica, segundo Maimônides. Então, Moshe foi um homem. 2. O Mashiach será inferior a Moshe, segundo Maimônides. 3. Conclusão dos antimissionários: o Mashiach também será um mero homem, e ele será inferior a Moshe. Então, gente, os antimissionários, eles alegam que o Mashiach não pode ser Elohim, não pode ser Adonai, porque, dizem eles, de acordo com a fé judaica, que está no 7º princípio da fé judaica de Maimônides, Lokam Be'Israel que Moshe Od, dizem eles o seguinte: nunca se levantou em Israel um profeta como Moshe. Então eles dizem que não haverá nunca na face da terra um profeta superior a Moshe. Moshe foi o maior de todos, razão pela qual o Mashiach será inferior a Moshe, 7º princípio da fé judaica, segundo Maimônides. Então, o Mashiach será inferior a Moshe, razão pela qual, se Moisés foi um homem, o Mashiach também será um mero homem. Não obstante, este raciocínio dos antimissionários está errado. Por quê? Porque, de acordo com a literatura rabínica, que nós iremos apresentar hoje, o Mashiach é superior a Moshe, a Moisés. Sim, o Mashiach é superior a Moshe, a Moisés, visto que a literatura israelita ensina isto, ensina a superioridade do Mashiach sobre Moshe. Logo, Maimônides estava errado ao redigir o 7º princípio da fé judaica, ao escrever que não haverá profeta maior do que Moshe, e haverá sim, pois o Mashiach
é maior do que Moshe. Para não ficar nas minhas palavras, agora eu vou comprovar isto. Eu cito primeiramente o Rabino Levi Ben Gershon, conhecido como Ralbag, que foi um rabino do século XIII. E ele escreveu o seguinte: Moisés fez muitos milagres para levar apenas um povo a adorar Elohim. Mas o Mashiach fará com que todos os povos adorem Elohim. Então vejam, Ralbag, ele está dizendo que a missão e a superioridade do Mashiach sobre Moshe, ela é evidente. Por quê? Porque Moshe levou apenas um povo, que é o povo de Israel, a adorar a Elohim, a adorar ao Eterno. Um povo, o povo de Israel. Porém, o Mashiach, ele possui mais mérito, porque o Mashiach não leva apenas Israel a adorar Elohim. O Mashiach, ele fará com que todos os povos adorem a Elohim. E isso realmente nós vemos com Yeshua. Yeshua, ele atrai pessoas de todos os povos para que nele creiam. Nós temos pessoas nos 4 cantos da terra que creem em Yeshua HaMashiach. E isto é um mérito de Yeshua. E, na verdade, quando vier o reinado messiânico, uma das profecias do Tanar é que todos os povos terão que adorar Elohim. E naquele dia o Eterno será um, e o seu nome será um. Então, vejam, hoje pessoas de todos os povos creem em Yeshua, mas no reinado messiânico todos os povos, todo mundo terá que servir ao Eterno. Haverá um serviço universal a Hashem, razão pela qual o Mashiach, ele possui uma missão muito mais ampla do que Moisés, ele levou Israel a adorar o Eterno, e o Mashiach leva todas as nações à adoração ao Eterno. Vejam, eu já vi um rabino messiânico ensinar com toda a propriedade para rabinos ortodoxos em Israel, rabinos estes que não creem em Yeshua, e esse rabino messiânico, com muita sabedoria, ele usou o seguinte raciocínio. Ele falou para eles: se você chegar na África e perguntar quem foi o rabino Akiva, ninguém sabe. Se você chegar na Índia e perguntar quem foi Shimon Bar Yochai, ninguém sabe. Se você chegar em Bangladesh e perguntar quem foi o rabino Yehudá Hanassi, ninguém saberá. Não obstante, nos 4 cantos do planeta Terra, as pessoas já ouviram falar no Nazareno, que veio à Terra há 2000 anos atrás, que pregou a mensagem do Eterno, que morreu debaixo de Ponte Pilatos, debaixo da autoridade de Pilatos. Ele morreu e ressuscitou ao 3º dia. Esta história todo mundo já ouviu falar, salvo raríssimas exceções, porque existem tribos isoladas no planeta Terra, mas de um modo geral todo mundo ouviu falar isso. Então, Yeshua, ele teve o mérito de levar a palavra do Eterno a todas as nações. Aí alguém vai me falar: mas o cristianismo prega Jesus, prega muitas distorções. Sim, o cristianismo realmente possui muitas distorções. Porém, você pode pegar
toda Bíblia cristã possui a Torá. Os 5 livros de Moisés, toda Bíblia cristã possui a Torá. Então, bem ou mal, todo cristão possui a Torá em casa, que é a sua Bíblia. Os 5 livros de Moisés está lá na Bíblia cristã. Logo, Yeshua, ele teve esse mérito de concretizar um sonho de vários rabinos antigos. O sonho era levar a Torá a todos os seres humanos. Vários rabinos no passado tiveram esse sonho e Yeshua ele concretizou e está concretizando, pois Yeshua leva a Torá a todas as nações à medida em que a Torá ela consta da Bíblia cristã em português, em inglês, em russo, em chinês, japonês, enfim, em todas as línguas. Se o cristão vai querer cumprir a Torá ou não, aí já é uma outra história. Mas a Torá está na Bíblia dele. E ainda que os cristãos não cumpram toda a Torá, fato é que até o judaísmo ortodoxo ensina que o verdadeiro cristão ele cumpre muita coisa da Torá, sim. Eu estudei em Israel, estudei aos pés de uma professora ortodoxa, e ela dizia, o cristão, uma judia ortodoxa, PhD em judaísmo, uma autoridade com renome internacional, refiro-me à doutora Phaedra Shapiro, diz ela, o cristão cumpre grande parte da Torá, sim. O cristão verdadeiro, ele não mata, isto está na Torá. Ele não rouba, ele não pratica idolatria, ele é uma pessoa honesta, ele busca amar o próximo como a si mesmo. Por mais que isso seja difícil, ele tenta, ele faz tzedaká, ele faz caridade, ele ajuda os necessitados. Tudo isso é Torá. Tudo isto está na Torá. Então, uma judia ortodoxa e vários rabinos ortodoxos, nós já estudamos lá um texto chamado Dabru Emet, que foi escrito por rabinos ortodoxos, e eles dizem que o cristão verdadeiro, ele cumpre muita coisa da Torá. Eu dei esses exemplos, mas o cristão honesto cumpre várias outras mitzvot, vários outros mandamentos da Torá. Então vejam, voltando ao nosso estudo de hoje, Yeshua é maior do que Moshe, porque Moisés levou apenas Israel para adorar Elohim, e Yeshua leva pessoas de todos os povos a adorar Elohim. Bem, e agora eu cito o rabino Carmiel Cohen, e este rabino Carmiel Cohen, ele escreveu comentários com base no citado texto de Ralbag. Eu li ainda há pouco o texto de Ralbag, que é o rabino Levi Ben Gershon, e o rabino Carmiel Cohen, ele tece comentários àquilo que eu li. E ele diz assim, Ralbag encontra 3 diferenças entre as profecias de Moshe e de outros profetas. Ele, Moshe, conheceu Elohim face a face, também pela quantidade e qualidade de milagres que Moshe fez na frente dos olhos dos filhos de Israel. Ralbag continua, entretanto, as palavras e nunca se levantou em Israel profeta como Moshe levantam interesse e questão. Temos nós profeta como ele fora da terra de Israel? A verdade é que não há um grande profeta como Moshe em Israel, que foi profeta em Israel. Porém, haverá
o profeta das nações, maior do que Israel, e ele será o rei Messias, o rei Mashiach. Isto está estatuído nos Midrashim. Eis que o meu servo prosperará. Yeshayahu, Isaías 52, verso 13. Ele será maior do que Moshe. Seus milagres serão maiores do que os de Moshe, porque Moshe levou somente Israel a servir a Hashem, porém o Mashiach levará todas as nações a servir a Hashem. Fecham-se aspas. Então aqui, gente, o Rabino Carmiel Kohen, ele está dizendo que, ele fala expressamente que o Mashiach será maior do que Moshe. Ele disse, ele, o Mashiach, será maior do que Moshe. E ele diz ainda que os milagres do Mashiach serão maiores do que os milagres de Moshe. E ele conclui dizendo que Moshe levou apenas Israel a adorar Elohim, o Mashiach leva com que todas as nações sirvam a Elohim. E ele fundamenta isto no início do texto que eu li para vocês, dizendo o seguinte, que Moshe foi o maior profeta dentro de Israel, ou seja, para Israel. Realmente, dentro de Israel, Moshe foi o maior profeta. Mas o Mashiach, ele não é um profeta apenas de Israel, diz o Rabino. Ele é o profeta das nações. Ele é um profeta que vai além de Israel, porque ele é um profeta das nações, razão pela qual ele é maior do que Israel, e por isso ele é o rei Mashiach, Melech HaMashiach. E o fundamento disto está nos Midrashim ao comentar o texto de Yeshayahu, Isaías 52, verso 13, em que o Eterno diz: eis que o meu servo prosperará. Então, o Eterno diz que o servo dele irá prosperar, e os Midrashim afirmam, e o Rabino Carmiel Kohen cita, que isto faz do Mashiach maior do que Moshe. Bem, cito ainda o Midrash Tanhuma ao comentar Isaías 52, 13, que está escrito assim, abrem-se aspas, está escrito, eis que o meu servo procederá com prudência, ele será exaltado e enaltecido, e será muito alto, Isaías 52, 13. Isso significa que ele será mais exaltado do que Abraão, sobre o qual está escrito, eu levanto a minha mão. Ele será mais exaltado do que Moshe, do que Moisés, de quem está escrito, como a ama leva a criança de peito. E ele deve ser muito elevado, isto é, o Mashiach deve ser maior do que os anjos ministradores. Então vejam, o Midrash Tanhuma aqui fala que o Mashiach é maior do que os anjos ministradores. Então, como que o Mashiach será um simples homem? O judaísmo normativo de hoje afirma que o Mashiach será um simples, um mero homem, mas eles estão totalmente errados, porque aqui o Midrash fala que o Mashiach ele será maior do que os anjos ministradores. Então, se ele é maior do que os anjos, ele não pode ser um simples homem, porque os anjos são seres celestiais, são seres espirituais superiores aos homens. Então, isso é algo óbvio. E não só esse Midrash, mas o próprio Yalkut Shimoni, além do Midrash Tanhuma que eu acabei de ler, o próprio Yalkut Shimoni diz assim,
abrem-se aspas, porque Elohim chamou o Mashiach de... É uma pergunta, desculpem. Por que Elohim chamou o Mashiach de grande montanha? Ele é maior do que os patriarcas. Ele é mais exaltado do que Abraão. Ele é maior do que os anjos ministradores. Então aqui mais uma vez dizendo que o Mashiach é maior do que os anjos ministradores. Isso faz com que caia por terra a teoria dos antimissionários, no sentido de que o Mashiach é um homem qualquer, um homem comum. E vejam, se o Mashiach é maior do que os anjos ministradores, isto faz, como eu acabei de falar, isto faz com que seja anulada a teoria rabínica de o Mashiach ser um simples homem. E isto gerou a perplexidade do rabino Abarbanel, que é um rabino medieval, Abarbanel ou Abravanel. Este nome é o que dá origem, né, à família do Silvio Santos, o apresentador de TV, que ele provém desta família, deste rabino Abarbanel ou Abravanel. Então vejam, o rabino Abarbanel, que é da família do Silvio Santos, um rabino medieval, ele diz, vejam, esse rabino ele fica perplexo com o fato de o Mashiach ser superior aos anjos, e ele pergunta, será que alguém nascido de mulher pode ser superior aos anjos? É uma pergunta do rabino Abarbanel. Repito, será que alguém nascido de mulher pode ser superior aos anjos? Ele fica perplexo por quê, gente? Porque se o Mashiach ele é superior aos anjos, então ele não será um ser humano comum. Porque um ser humano comum, obviamente, é inferior aos anjos. Então, ele fala isto com muita perplexidade. Assim sendo, à luz de todos os textos citados, nós podemos concluir com muita segurança e objetividade que o Mashiach é maior do que Moshe, do que Moisés, e isto anula o argumento rabínico de que nunca surgiria alguém maior do que Moshe. Logo, Maimônides errou ao escrever o 7º princípio da fé judaica. Os textos israelitas que nós citamos falam que o Mashiach será maior do que os anjos ministradores. E isto possui total compatibilidade com o Sefer Ivrim, com o livro de Hebreus. Vejam, tanto o Midrash Tanhuma quanto o Yalkut Shimoni falam que o Mashiach será maior do que os anjos ministradores, e isto possui harmonia com o livro de Hebreus. Eu vou ler o livro de Hebreus, o capítulo 1, versos 1 a 6. Isto é a versão traduzida da Peshita em aramaico. É esta a versão que nós usamos. Então, é a versão traduzida do aramaico. Às vezes as pessoas perguntam e eu gostaria de já ressaltar, porque este estudo vai para o YouTube e as pessoas vão perguntar onde eu posso comprar esta versão da Peshita em língua portuguesa. Esta versão ela não foi publicada. Ela é de uso pessoal dos Yehudim Netzarim, dos judeus nazarenos. É a tradução que eu fiz e ela não foi publicada, ela é utilizada no nosso Beit Midrash. Bem, então está escrito assim, Hebreus capítulo 1, verso 1. Em todas as partes e por todas as formas, Elohim falou aos pais pelos profetas, desde a antiguidade.
e nestes últimos dias tem falado conosco pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, e por quem fez o mundo. Parem aí. Está dizendo que o mundo foi feito pelo Filho. Ora, se o Filho foi quem fez o mundo, aqui a palavra mundo também pode ser universo. Então, se o Filho fez o mundo, se o Filho fez o universo, e no aramaico a palavra também pode ser até eternidade, então o Filho fez o mundo, o Filho fez o universo e o Filho fez a eternidade. Se o Filho criou o universo e a eternidade, o Filho, obviamente, é o eterno, pois o eterno é quem é o Criador de todas as coisas. Então o texto aqui em aramaico está dizendo que o Filho criou tudo, até a eternidade. Se o Filho criou a eternidade, o Filho não é um ser criado, porque quem criou tudo é o Eterno. É um raciocínio muito simples. Quem criou tudo? O Eterno. Está escrito que quem criou tudo foi o Filho. Logo, o Filho é o Eterno. Bem, isso é um raciocínio basilar e por isso que nós estamos estudando a Elohut do Mashiach há bastante tempo. Aí agora o verso 3. O verso 3 diz: porque ele, que é o Mashiach, é o resplendor de sua glória e a imagem de sua essência. Então está dizendo que Yeshua é a imagem da essência do Eterno. Nós não temos acesso ao Ensof, ao ser infinito. Nós já estudamos isso. O Ensof, ele é incognoscível, ele é inatingível ao homem, mas o Ensof, ele se revela de várias maneiras e ele se revela pelo Mashiach. E aqui o texto está dizendo que o Mashiach, Yeshua, ele é a imagem da essência do Eterno. Então, ao nos comunicarmos com o Mashiach, nós estamos nos comunicando com a própria essência do Eterno, porque o Mashiach é o Eterno em essência. E o texto prossegue: e ele, o Mashiach, Yeshua, sustenta todas as coisas pelo poder de sua palavra. E ele, em sua pessoa, fez a purificação dos nossos pecados e assentou-se à destra da majestade nas alturas. Esse assentar-se à destra das majestades nas alturas, isso é uma menção ao Sefer Tehillim, ao livro de Salmos, capítulo 110. E nós já estudamos isto em um shiur passado, que a expressão sentar-se ao lado, de acordo com o pensamento judaico, isto não significa que é uma outra pessoa. Os cristãos trinitarianos, eles pensam: se alguém sentou ao lado do Eterno, então é uma outra pessoa. Seria, dizem eles, a segunda pessoa da Trindade. Mas nós vimos que isto está errado. E nós citamos vários textos israelitas comentando Tehillim, Salmos 110, dizendo que o assentar-se ao lado, isto significa uma emanação segunda do Eterno. Nós citamos inclusive o Zohar, a obra-prima da Cabalá judaica, dizendo que o Salmo 110 se refere aos 3 pilares ou às 3 colunas da Elohut, que o Eterno ele se manifesta por 3 colunas, por 3 pilares, e sentar-se ao lado significa um outro pilar do Eterno, e que o pilar nós estudamos na época que significa uma manifestação do Eterno. Então,
o Mashiach assentou-se à destra da majestade, porque ele é o segundo pilar. Nós estudamos também na Kabbalah que ele é chamado de o pilar do meio, que está ligado a Sefirá Biná, porque Biná é Ben Yah. Se você pegar a palavra hebraica Biná, entendimento, e permutar as letras, você chega, Biná, entendimento, você chega a Ben Yah, ao filho de Yah, ao filho do Eterno. Então Yeshua está ligado a Sefirá Biná, pois ele é Ben Yah, ele é o filho do Eterno, e a Sefirá é uma das emanações do Eterno. Nós já estudamos isso. Se você estiver perdido com a minha explicação, se você não estiver entendendo o que é Sefirá, o que é Biná, o que são os três pilares, vale a pena você estudar esta série desde o início. Bem, e agora nós vamos para o verso 4 de Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1, verso 4. E este é completamente maior do que os anjos, assim como o nome que herdou é mais excelente do que o deles. Então aqui está dizendo que Yeshua é maior do que os anjos, e isto está totalmente em harmonia com o que nós lemos do Midrash Tanhuma e de Yalkut Shimoni. O Mashiach é maior do que os anjos. Verso 5. Pois a qual dos anjos disse Elohim alguma vez: Tu és meu filho, hoje te gerei. E novamente, eu lhe serei pai, e ele será filho, e ele me será filho. Verso 6. E outra vez, quando trouxe o primogênito ao mundo, ele disse: que todos os anjos de Elohim o adorem. Então vejam, está dizendo que todos os anjos de Elohim irão adorar o Filho. E aí você vai perguntar, ora, como que os anjos irão adorar o Filho se a adoração é apenas para o Eterno? Resposta: os anjos adoram ao Filho porque o Filho é uma das emanações do Eterno. Então, aqui os anjos adoram o Filho, na verdade eles estão adorando ao próprio Eterno, pois eles estão adorando a uma manifestação do Eterno, que é o Filho. E no verso 5 que eu acabei de ler, está escrito: Tu és meu filho, hoje te gerei. Isto está no Salmo 2, verso 7, que nós já estudamos também. Qual é o conceito de filho? Por que está escrito: Tu és o meu filho, hoje eu te gerei? Nós já explicamos isso. Isso não significa que o filho é um ser criado. Esta geração, de acordo com o Zohar, significa uma emanação das Sefirot do Eterno. Se você perdeu isso, vale a pena você assistir tudo de novo, porque isto é um conceito essencial, você compreender o Salmo 2 à luz da literatura israelita. Porque se você não compreender o Salmo 2, à luz do judaísmo antigo, você vai crer em conceitos pagãos. Você vai achar que o filho é uma outra pessoa. Aí você ou vai partir para o trinitarianismo, achando que o filho é uma das pessoas da Trindade, o que é um erro, ou você vai partir para o raciocínio de que Yeshua é um ser criado, que é um raciocínio do bispo Ário, que é um conceito herético. Os judeus nazarenos criticaram esse conceito do bispo Ário, de que Yeshua é um ser criado. Isso foi criado por este bispo cristão na antiguidade. Este raciocínio hoje é endossado pelas testemunhas de Jeová e também por vários grupos do judaísmo messiânico que se originaram das testemunhas de Jeová.
Tem muito Orochi por aí que diz que Exu é um ser criado. Se você estudar de onde veio esse Orochi era testemunha de Jeová ou de outras denominações evangélicas pagãs. Aí o Orochi aparece hoje com uma barba longa, com um terno preto, tirando onda de judeu. Aí você fala, poxa, o camarada é judeu desde pequenininho. Não, ele era testemunha de Jeová, ele era pastor de outras denominações. Não é um só não, hein? Não estou falando de um. Existem vários Orochim, vários líderes que estão nessa situação. Aí o cara era testemunha de Jeová, era da igreja metodista, da Assembleia de Deus. O cara faz techuvá, deixa a barba crescer, anda de preto, coloca um quipá, se fantasia de judeu e fica dizendo que Exu é um ser criado. Na verdade, ele está reproduzindo uma doutrina herética do bispo Ário. Estude quem foi o bispo Ário. Ele está reproduzindo uma doutrina herética que foi criticada pelos judeus nazarenos. E daí a pessoa olha o camarada de preto com uma barba longa e acha que ele é judeu, mas na verdade ele é um testemunha de Jeová disfarçado de judeu. Ele é um evangélico pentecostal disfarçado de judeu, mas o judeu ele não tem nada, ele só tem a fantasia, mas a essência dele é uma essência evangélica. Tanto é que nunca estudou em Yeshivá, nunca estudou em Israel, não tem contato nenhum e ensina besteiras, heresias, porque o povo brasileiro é muito ignorante, desculpem minha franqueza, é muito inculto e crê em qualquer coisa. Por isso que essas igrejas malucas estão cheias de pessoas, porque você fala qualquer coisa, desculpem minha franqueza, você fala qualquer coisa idiota, ignóbil, qualquer coisa herética e o povo acredita. Então você tem que estudar o Salmo 2 à luz da cultura judaica. E eu não lembro qual foi a parte dessa série Elohut, mas em uma das partes nós analisamos com profundidade, citando fontes rabínicas antigas sobre o conceito do Salmo 2. Então vejam, tudo isso demonstra que o livro de Hebreus é totalmente compatível com o judaísmo. O livro de Hebreus fala que o Filho ele é maior, que o Mashiach ele é maior do que os anjos ministradores. E isto está de acordo, isto é compatível com o Midrash Tanhuma e com o Yalkut Shimoni. Fala também que todos os anjos de Elohim irão adorar o Filho, irão adorar o Mashiach. Então aqui o Mashiach está recebendo atos de adoração. Por quê? Porque ele é uma das emanações do Eterno. Isto nós já estudamos o conceito de filho à luz do judaísmo, e o filho descrito no Salmo 2, o filho que está no Salmo 2 é o Mashiach. E nós já estudamos isso. E na época eu citei Mikraot Gedolot, citei Ibn Ezra, citei o Talmud, minha língua enrolou. Citei o Talmud, Metsudat David, Midrash Rabbah, Midrash Terlim. Então, nós citamos todas essas obras falando que o filho descrito no Salmo 2, ele é o Mashiach. O próprio Rebbe de Lubavitch, em Torah Hamenahem, ele escreveu o seguinte, abrem-se aspas, as escrituras mencionam 5 atributos do Mashiach: prosperará, será exaltado, levantado, elevado, será grandioso, pois o Mashiach está acima e é maior do que os 3 patriarcas, Abraham, Yitzhak e Yaakov, Abraão, Isaac e Jacó, e é maior do que Moshe e Adão Kadmon. Moshe é o primeiro redentor, porém o rei Mashiach é maior, fecham-se aspas,
Então o Rebbe de Lubavitch, aqui ele fala com todas as letras que o Mashiach, ele é maior do que os 3 patriarcas de Israel, ele é maior do que Moshe, ele é maior do que Adão Kadmon. E então isto comprova tudo isto que eu estou dizendo, e o Rebbe de Lubavitch conclui dizendo que o Moisés foi o primeiro redentor, porém o rei Messias, ele é maior ainda. Então, mais uma prova de que o Mashiach é maior do que Moisés. Um texto que eu gostaria de citar dos Nevim, dos profetas, está lá em Yeshayahu, Isaías, capítulo 11, verso 2, que diz: E repousará sobre ele o espírito de Adonai, o espírito de sabedoria e de entendimento, o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor de Adonai. Vejam, repousará sobre ele o espírito de Adonai. Então, esse texto está se referindo ao Mashiach. Então, esse texto está dizendo que sobre o Mashiach repousa o Espírito do Eterno. Isto é a prova de que o Espírito do Mashiach não é um espírito humano, é o espírito do próprio Hashem, do próprio Adonai. O espírito de Adonai, ele é o espírito do Mashiach. Isso está muito claro nesse texto que eu acabei de ler. E é por isso que, com base neste texto, o Midrash Rabbah afirma que o espírito de Elohim, descrito em Bereshit, Gênesis 1.2, é o espírito do Mashiach. O Midrash Rabbah diz que o espírito de Elohim é o espírito do Mashiach. Então, o espírito do Mashiach Yeshua não é um espírito humano, não é um espírito de um ser criado, não é um espírito de alguém inferior. Não, é o espírito do próprio Elohim. E agora eu cito para comentar este texto de Yeshayahu, Isaías 11, verso 2, esse texto é o texto que dá a base para falar que o espírito do Mashiach não é um espírito humano, é o espírito do próprio Eterno, e isto é o fundamento usado pelo Midrash Rabbah ao falar que o espírito do Mashiach é o espírito de Elohim, descrito em Bereshit, em Gênesis, capítulo 1, verso 2. E ao comentar esse texto de Isaías 11:2, o rabino Yosef Yitzhak Schneerson, ele diz: Ele é Adonai, e ele era e ele será acima do mundo físico. Também o Mashiach está acima do mundo físico. Então o Mashiach está acima do mundo físico, ele não é um ser humano qualquer, ele não é um homem comum. Alguém para estar acima do mundo físico tem que ser um ser superior. Ele é maior do que os anjos ministradores, ele é um ser elevado, porque ele é a própria manifestação do Eterno. E para fechar o estudo de hoje, a última obra que eu irei citar os manuscritos do Mar Morto. Eu vou citar o rolo 4Q 431. E ele possui uma datação do ano 30 antes de Yeshua até o ano 1º. Então ele é datado ou do ano 30 até o ano 1º, né? Porque quando você faz uma perícia, você não consegue indicar com precisão o ano. Foi o ano X. Você consegue ver um período aproximado. E o período é do ano 30 antes de Yeshua até o ano 1º. O rolo, repito,
4Q 431. E por que eu estou citando este rolo e ele é muito importante, este manuscrito? Porque ele é anterior a Yeshua. Então, por ser anterior a Yeshua, ele retrata, ele é um pouquinho anterior, não é muito, é um pouquinho anterior. Então, por ser um pouco anterior a Yeshua, ele espelha qual era o pensamento do judaísmo antigo. Como os judeus da época entendiam o Mashiach. Que tipo de Mashiach era esperado pelos judeus? O que eles esperavam? Eles achavam que o Mashiach seria um homem? Ou ele seria Elohim? Ou ele seria homem e Elohim? O que os escritores do Mar Morto, que a maioria da doutrina ensina que foram os essênios, o que os essênios, que eram grandes judeus eruditos e estudiosos da Torá, inclusive eles eram profetas. Flávio Josefo, o historiador judeu, ele diz que os essênios raramente erravam as suas profecias. Então eles eram judeus estudiosos, eles eram profetas e eles escrevem um texto profético sobre o Mashiach. E eu quero ler este texto e fazer algumas perguntas com vocês e eu vou respondendo juntamente com vocês este texto. E repito, é um texto que espelha o pensamento israelita vigente à época de Yeshua. E isto é de extrema relevância porque a melhor forma de estudar o judaísmo antigo é estudar obras da época ou anteriores a Yeshua. Por exemplo, o Talmud. Eu sempre cito o Talmud, mas o Talmud veio muito tempo depois. O Talmud é lá do século V, século VI. O Talmud ele só acabou a compilação completa na Idade Média. Na Idade Média, século V, século VI, a Idade Média. Então, o importante é estudar fontes mais antigas possíveis. Então eu vou começar a ler e nós vamos fazer perguntas. Vejam, antes de ler, eu só gostaria de já adiantar que esta é uma passagem messiânica nos manuscritos do Mar Morto. E essa passagem messiânica, ela atesta, ela comprova a existência de um Mashiach que tanto é homem quanto é o Eterno. Repito, é uma passagem que atesta que o Mashiach é tanto homem quanto o Eterno. E eu vou ler para vocês. Abrem-se aspas. Minha morada está no Conselho Santo. Quem? Quem foi desprezado como eu? E quem foi rejeitado pelos homens como eu? E quem se compara a mim nos sofrimentos? Parem aí. Isso daí é uma paráfrase de Yeshayahu, de Isaías 53. Porque está dizendo, quem foi desprezado como eu? Quem foi rejeitado como eu? Quem sofreu como eu? Isso daí é o servo sofredor de Yeshayahu, Isaías 53. E nós já estudamos em outros estudos que o servo sofredor é o Mashiach. Então esse texto é um texto que está falando sobre alguém que foi desprezado, rejeitado e sofreu. E ele é o servo sofredor de Yeshayahu 53. E nós já estudamos que o servo sofredor é o Mashiach. Então eu pergunto, a primeira parte deste texto está falando sobre o servo sofredor. E o servo sofredor, ele é um homem ou ele é o Eterno? É um homem, pois só um homem consegue sofrer. Então, até onde eu li neste manuscrito,
nós temos um servo sofredor homem, que é desprezado, rejeitado e ele sofre. Vou repetir o que eu li para você captar novamente. Quem foi desprezado como eu? E quem foi rejeitado pelos homens como eu? E quem se compara a mim nos sofrimentos? Então, é um servo sofredor, que é um Mashiach, é um homem sofrendo. Vou continuar a leitura do texto. Prosseguindo. Nenhum ensino se compara ao meu ensino, pois eu me assento nos céus. Vejam, a gente acabou de ler que o servo sofredor e o narrador é um homem. O narrador é um homem, mas o narrador agora está dizendo que ele se assenta no céu. Isso causa uma estranheza. Ele é um homem, mas ele agora diz que ele se assenta no céu. Prosseguindo a leitura. Quem é como eu dentre os anjos? Então vejam, queridos, ele está dizendo quem é como eu dentre os anjos. Então ele é maior do que os anjos. E ele prossegue. Vou ler. Quem poderia abolir as minhas palavras? E quem poderia medir a fluência dos meus lábios? Quem pode juntar-se a mim e se comparar com o meu juízo? Eu sou o amado do rei, um companheiro dos santos, e ninguém pode me acompanhar. Ponto. E aí finaliza dizendo assim: e ninguém pode se comparar à minha glória. Repito, e ninguém pode se comparar à minha glória. Quem pode falar isso, Haverim? Somente o Eterno pode dizer isso, que ninguém pode se comparar à minha glória, pois diz Yeshayahu, Isaías 42:8, que o Eterno não divide a glória dele com ninguém. Então o Eterno não divide a glória dele com ninguém. Então vejam a profundidade do texto. No início, o narrador se identifica como um homem rejeitado e que suporta severos sofrimentos. Ou seja, ele é um homem que é o servo sofredor de Isaías 53. Ele é o Mashiach. E depois o narrador se identifica como sendo o próprio Eterno, porque ele diz: e ninguém pode se comparar à minha glória. E nós sabemos que o Eterno não divide a glória dele com ninguém. Yeshayahu, Isaías 42:8. Então, o início do texto, o narrador é um homem sofredor, Mashiach, e no final do texto, o narrador, ele diz que ele se assenta no céu, que nenhum anjo pode se comparar a ele e ninguém pode se comparar à sua glória. Então ele é o Eterno também. Então o Messias descrito neste rolo é um Messias simultaneamente homem, pois ele possui sofrimentos, mas simultaneamente ele também é o Eterno. Porque nós já estudamos, e eu repito, o Mashiach, diziam os antigos Yehudim Netzarim, judeus nazarenos, com fala aramaica, o Mashiach possui uma dupla kenumê. Kenumê é uma palavra aramaica que significa essências, naturezas. Então, os judeus nazarenos que sabiam aramaico, que falavam aramaico, eles diziam que Yeshua possui uma dupla kenumê, uma dupla natureza. Uma natureza humana, para quê? Para ele cumprir as profecias do Mashiach enquanto homem. Por exemplo, Isaías 53,
o sofrimento só um homem pode sofrer. Só um homem pode sofrer. Então o Mashiach, ele tem uma natureza humana para cumprir a profecia de Isaías 53. Tanto é que Yeshua sentiu fome, sede, frio, sentiu dor. Para sentir dor, precisa ser homem. Então ele teve uma natureza humana, mas ele também tinha uma kenomá. A kenomá é singular. Ele também tinha uma natureza divina para cumprir o quê? A profecia de um Messias divino, conforme Daniel, capítulo 7, versos 13 e 14, que nós já estudamos, que é o Mashiach divino. Então ele também tem que ter uma natureza divina. E esta é a razão pela qual o próprio Midrash Rabbah, que é uma obra do judaísmo, afirma que o espírito do Mashiach é o espírito de Elohim, previsto em Gênesis capítulo 1, verso 2. Repito, o espírito do Mashiach é o espírito de Elohim. O Mashiach é um homem, mas o espírito que nele habita não é o espírito de um homem, é o espírito do próprio Adonai. Isto está no Midrash Rabbah sobre Gênesis 1.2 e o fundamento disto está em Yeshayahu, Isaías, capítulo 11, verso 2. Então, esse manuscrito do Mar Morto que eu li apresenta um Messias com uma face, uma natureza, uma kenoma humana, mas ele também possui uma kenoma, uma natureza divina. A natureza humana é porque ele sofre e é rejeitado. E a natureza divina é porque ele diz: ninguém pode se comparar à minha glória. Então ele possui toda a glória, razão pela qual ele é o eterno, porque o eterno não divide a glória dele com ninguém. Que você possa continuar manifestando o teu amor e a tua fidelidade a Yeshua HaMashiach, pois Yeshua é uma emanação do Eterno. Que você possa crer no Mashiach, que foi rejeitado, que ele sofreu, que ele morreu por nós para fazer capará, para fazer expiação pelos nossos pecados, tal como diz Ivrim Hebreus, capítulo 1, verso 3, em aramaico, diz que o Mashiach fez a purificação dos nossos pecados. E aí a palavra em aramaica usada para purificação também significa limpeza. Então Yeshua, ele fez a purificação, ele fez a limpeza dos nossos pecados. O sangue de Yeshua derramado Damshel Yeshua HaMashiach Kisheleg Hamalbin, o sangue de Yeshua HaMashiach, ele branqueia mais do que a neve. Isso eu citei uma expressão em hebraico, né, que o sangue de Yeshua, ele branqueia mais que a neve, ele nos limpa, ele nos purifica, e esta é a razão pela qual nós declaramos de forma aberta o nosso amor por Yeshua HaMashiach, que é, na verdade, o nosso amor ao próprio Eterno. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Chame Yeshua HaMashiach, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.